Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Psicologia da Educação. Hoje iremos continuar falando da história da psicologia e a relação da psicologia com a educação. Para compreendermos melhor esta disciplina, é necessário conhecermos um pouco da história de como surgiu a psicologia e os caminhos percorridos até a área educacional. Façamos um breve resgate histórico, identificando como essa relação foi sendo construída. Antes do advento da psicologia científica, os gregos já haviam formulado duas teorias importantes. A platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo. A aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e sua relação de pertencimento ao corpo. Essas teorias filosóficas influenciaram os pensadores que surgiram no início da era cristã. Com a intenção de fortalecer o vínculo e o poder da religião católica, os também filósofos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino trouxeram grande contribuição relativa ao entendimento da relação do homem com Deus. Deste modo, a religião também começa a fazer parte da história sobre a compreensão do comportamento humano, pois passa a se preocupar com o pensamento e com as ações humanas. A Igreja Católica praticamente dominou toda a cultura na Idade Média com uma visão teocêntrica. As situações como Revolução Industrial, que ocasionou mudanças na economia mundial, o surgimento do protestantismo ou mercantilismo, o período do Renascimento, tornou o homem mais independente da fé e o fez questionar a sua própria existência. O homem ganha poder sobre as coisas e muda o seu meio social. Os fatos sociais da época subsidiaram a criação da psicologia científica, pois a partir da história da humanidade é possível perceber que o homem muda o mundo e o mundo muda o comportamento e as ideias do homem. As diversas e significativas mudanças no mundo, bem como a forma de pensar sobre ele, surgem no final do século XIX, as abordagens que constituíram a psicologia científica. Podemos então observar o quanto a psicologia está próxima da educação, pois ela busca compreender os processos de interesse do ser humano aliados ao cognitivo, como, quando e por que aprendemos, são requisitos para a compreensão do que se quer aprender. Vamos conhecer três importantes escolas do final do século XIX, as quais impulsionaram a construção da psicologia como ciência. Behaviorismo. Compreendendo que o termo inglês behavior significa comportamento. Behaviorismo, comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento são termos utilizados para definir essa escola. John Watson rompe com a psicologia introspectiva e reafirma o status de ciências, ao propor o comportamento como objeto mensurável, observável e passível de reprodução. Seu objeto de estudo é o comportamento observável. Seu método é o experimental. O comportamento é o conjunto de respostas objetivamente observáveis, ativadas por um conjunto complexo de estímulos, provenientes do meio físico ou social em que o organismo se insere. Previsão do comportamento. A resposta depende da situação, ou seja, se conhecemos o estímulo, podemos prever a resposta, ou vice-versa. A objetividade e os métodos de investigação adotados possibilitaram a identificação de um objeto de estudo observável, mensurável e cujas experiências poderiam ser realizadas em diferentes sujeitos e condições ambientais. Também é importante mencionar os trabalhos de Skinner e a psicologia experimental, que utilizou animais para formular os conceitos que hoje conhecemos como comportamento operante. Ele explica como os estímulos ambientais interferem nas respostas emitidas pelos sujeitos, proporcionando uma aprendizagem a partir de uma exploração no ambiente.
Essa resposta encontrada emitiu para o sujeito uma satisfação por encontrar uma solução. Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Em nosso próximo encontro, daremos continuidade a este mesmo assunto. Até lá!